tia. Não vai nada. Mas deixa eu dizer então. Então, nós estamos gravando é a aula de revisão do 8º ano, certo? Então, ó, sobre pesquisar. O que que eu fiz? Tá uma provinha fácil, mas não tem nenhuma questão igual da internet, gente. Não tem. Tentei assim, eu tirei imagens da internet e tudo isso, mas eu não tirei aquelas questões prontas. Exatamente por isso, pesquisar vocês vão. Por exemplo, caiu lá uma questão sobre aglutinação. Você não lembra o que é aglutinação. Você vai lá e vai pesquisar o que é aglutinação? Para mim, Sim. problema nenhum. Fazer o quê, né? Você está em casa, você tem esse direito, Mas às vezes certo? a gente pesquisar muita coisa na internet, depois a gente não aprende nada. Mas se você pesquisar, é a diferença de pesquisar e colar é o seguinte: pesquisar, você vai ler, vai entender o que é aquilo e vai conseguir responder. Agora, colar da internet, como eu vi algumas provas aqui, que vocês vão lá, copiam igualzinho, igual tá na internet, vai lá e coloca a resposta. Isso é colar. Pesquisar é o diferente, tá? Então, vocês têm aí 24 horas. Tentem fazer o melhor possível, ok? Vou mostrar aqui. Então, olhem só. Conteúdo da prova. Eu resumi aqui, ó, e vou explicando cada situação. Vai ter uma questão na prova que vai falar sobre texto literário e texto não literário. Vamos lá. Professora, o que é isso? Texto literário e texto não literário. Alguém quer falar? Alguém sabe que alguém acha que sabe o que é texto literário e não literário? Quer ser corajoso e responder? Pode levantar a mãozinha. Ninguém. Então, olhem só. Se eu pego um manual de instrução, ele é um texto não literário. Por quê? O texto não literário é um texto que tem uma utilidade. E ele não pode ser passível de interpretações. Como assim, professora? Não ter muitas interpretações. Como assim? Imagina se você pegasse lá um manual de instrução te ensinando a montar um computador e ele tivesse cheio de linguagens figuradas, cheias de interpretações. Você ia entender o que tinha que fazer? Não. Então, um texto não literário é um texto que tem uma utilidade, uma função, ele serve para alguma coisa, que é o exemplo, ó, de um manual de instrução, de uma receita, de uma bula de remédio. Então, isso é um exemplo de texto não literário, ok, pessoal? E aí, tudo bem até aí? Texto não literário? E aí? Peraí, fala de novo que eu vou tentar copiar. Tá. Eu vou colocar esse resuminho, Laura, e jogo lá no grupo, Tá bom, tia, tá obrigada. bom? Então vamos lá. Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Deixe-me ver. Marcos Antônio, que não respondeu a chamada. Marcos. Marcos. Não, Marcos Antônio? Vou dar falta mesmo. Então, olhem só. Quem consegue me dar aí um exemplo de texto não literário? Pode falar. Agora sabe, gente, eu já falei. O que é um texto não literário? Me dá um exemplo, por favor. Pera um Ninguém. pouco, eu tô pensando. Eu falei agora, eu vou atravessar essa tela. Agora eu vou atravessar. Eu tô tentando não falar manual, que você já falou. Mas tudo bem, pode falar os que eu falei. Eu quero saber exatamente se vocês me ouviram, ó. Manual de instrução. Uhum. Mas qual? Pode falar. Bula de remédio, isso, Mariana. Atestado médico. Bula, um atestado, é verdade. Atestado, acho que eu escrevi errado, né? Atetado, não, né? Atestado. Receita de médico? Oi? Receita de médico não, né? Uma receita também. São textos que têm uma utilidade, uma função, e a gente tem que interpretar direitinho. Ótimo, é um exemplo sim, tá bom? Ok, então esses são os textos não literários, o texto não literário. E o literário, professora? O texto Ô, tia, a prova literário, vai ter gente, quantas questões? acho que são 14. Vale 40? Vale 40. Tá bem divididinho, exatamente por isso, para você não errar uma questão só Vai ter que entregar que dia, tia? até sexta-feira, 11 horas da manhã, tá bom? Eita Deus! Dá muito tempo, mais de 24 horas.
Vamos lá. Verdade. Texto literário, gente, ele é cheio de linguagem figurada. Eu posso ler e entender de uma forma, você lê e entende de outro. Exemplo, um poema, uma uma piada, tá? Uma charge, uma fábula. Tudo bem, gente? Deu para entender aí a diferença de Uma literário? história em quadrinho, tia? Uma história em quadrinho, tá? E ele, a gente pode dizer que ele é mais estético. Como assim estético, professora? Ele não tem a função, uma utilidade igual é uma bula de remédio, um manual de instrução, um atestado, tá? Eu escrevi errado? Firugada. Eu escrevi mesmo? Obrigada, hein? Figurada. Muito bem, parabéns. É assim que eu gosto. É porque que tá prestando atenção, é isso mesmo. Então tá, ó, vou seguir avante, hein? Texto literário, texto não literário, molezinha, deu para entender? Sim ou não? Quem entendeu, vai lá. Quem conseguiu entender, vai fazer igual a Mailane. Vai lá no chat e escreve um S, um sim, um ok, para ver se vocês estão vivos, né, gente? Ok, sim. Ó, Ícaro foi, Marquinhos, Laura, mas quem entendeu? Coloca um sim. Mailane foi, Moisés, Vitória, Júlia, Matheus Agner, né? Matheus Agner e também o José, Bruno, Paulo, Igor. Igor não, isso aí, Igor, eu gosto da sinceridade. Tá bom. Tá ótimo. Marcos Antônio reviveu. Uhul! Maria Luísa não. Tá bom. Então nós vamos voltar lá para explicar. Então, ó, vou explicar mais uma vez. O texto literário é um poema, é uma música, e quando a gente lê, ele tem cheio de linguagem figurada, aquelas linguagens, por exemplo, ó, meu amor é fogo que arde, sem se... amor ardendo, o que é isso? Então, essa é uma linguagem figurada. E esse tipo de linguagem, esse tipo de texto aparece no texto literário, tá? Antes tarde do que nunca, né, Andrié? Ok? E o texto não literário? É aquele texto, Maria Luísa e Igor. É aquele texto que ele tem uma utilidade, ele serve para alguma coisa. Uma bula de remédio, um manual de instrução, uma receita lá do médico, um atestado médico, tá? Ele não pode ter lá, por exemplo, pode estar lá no atestado médico, Maria Luísa precisa de 2 dias de afastamento por dores, deixa eu ver, porque está de coração partido? Não, tem uma linguagem figurada aí, coração partido. Tem que ser uma linguagem direta, objetiva, né? Maria tá com o coração partido por causa do namorado, tia. Então, viu? Tá mais fácil pra ele estar do que eu. Como é que é, Maria, Maria Luísa? Maria e Igor, deu para entender um pouco melhor o texto literário e não literário? Deu sim, tia. Deu? Eu vou seguir em frente. Mas aí não tem problema, não. No finalzinho da aula, eu abro um espaço para quem quiser ficar, para tirar dúvidas, mas pergunta agora. Às vezes sua dúvida é a mesma dúvida do outro. Vamos falar dos porquês? Lembram dos porquês? Lembro de todos. Uhul! Maravilha. Ó, são 4 porquês. O primeiro porquê que eu vou falar é o porquê separado sem acento. Ele é para pergunta ou quando eu troco pelo sentido de por qual motivo. Opa, vou marcar ele também assim. O outro porquê que eu vou falar é o porquê junto. É o porquê junto e não tem acento. Nossa, por quê? Porque era para ver se vocês estavam prestando atenção, hein? É o porquê junto e sem acento e ele troca por pois e é na resposta, tá bom? Ok, pena que uns estão ficando maiúsculo, outro minúsculo. Eu odeio. Deixa os alunos responder o que eles fazem também, ver se estão prestando atenção. É verdade, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, minúsculo. Pronto, minúsculo. Então, vamos lá. Primeiro, por quê? Para pergunta e ele é separado. Ou quando a gente troca por qual motivo. Por exemplo, ó, por que você não assistiu à aula?
Por qual motivo você não assistiu à aula? Esse porquê é separado, tá bom? É para fazer pergunta e vem normalmente no início, tá? E o porquê de resposta eu troco pelo pois. Pois eu estava me sentindo mal. Porque eu estava me sentindo mal. É o junto, porque é o de resposta. O próximo porquê é o porquê separado, mas com acento. E quando que eu uso ele? Ele sempre aparece no finalzinho, antes de um ponto, tá? E aí, esse ponto normalmente é o ponto de interrogação. Então, ó, vou escrever assim, ó, antes do ponto. E vou te dar um exemplo para você entender. Ó, não fez por quê? Não fez por quê, ó. Se ele tiver do lado do ponto de interrogação, pode ter outros pontos também, mas como ele aparece normalmente na pergunta, é mais provável de aparecer do lado do ponto de interrogação. Quando ele estiver assim, do ladinho do ponto de interrogação, ele é separado e com acento, tá bom? O último porquê, ele é o seguinte, ele é junto e com acento. E quando eu uso ele? Gente, ele é um substantivo. Aí você vai falar, poxa, professor, eu sei lá o que é substantivo. Aí eu vou responder, como você chegou na 8ª série. Tá bom, desculpa, não foi isso que eu ia falar. Eu ia dizer o seguinte, um substantivo, ele troca pela palavra assim, ó, o motivo, não é por qual, é o motivo. Pode ser a razão. Deixa eu dar um exemplo para você entender. Por exemplo, ó, o porquê de não, só que faltou o acento, né? O porquê de não assistir à aula foi meu mal-estar. Então, olhem bem. O porquê aqui, peraí que alguém colocou ali e eu não vou olhar aqui mesmo. Então, esse porquê, ele tá no sentido, né? Eu troco ele claramente. Isso aí, Mailane, é isso exatamente, tá? Esse aqui, ele substitui, né? Dá para trocar ele perfeitamente pela palavra motivo, ó. E ele é sempre um substantivo. Antes dele pode aparecer aí o um porquê significativo eu não estava passando bem, né? Eu escrevi uma coisa errada? Escrevi? Parabéns, garoto! Isso aí! Espera que entrou a notícia aqui, peraí. Ai, acho que ela vai sair. Ele entra e sai mesmo, tá? Oh, meu Deus! Foi. Isso aí, assistirá. Obrigada. Então, pessoal, tá travando? Moisés, pode ser a sua internet. Tá travando para todo mundo, gente? Não. Pra mim não, pra Tá mim tá normal. normal. Moisés, calma, vai parar de travar. Deu uma travada aqui para mim agora também. Eu tô olhando no celular, deu uma travada, mais ou menos, né? Mas se travar, depois assiste o vídeo, tá bom? O vídeo hoje vai ficar curtinho, não vai ficar muito. Tá, então vamos embora, ó. Eu quero saber se vocês conseguiram entender os 4 porquês, ó. Porquê separado? Pergunta. Porquê junto? Para resposta. Porquê separado e com acento? Sempre do lado do ponto, tá? É quando ele estiver coladinho no ponto. Tia, você vai postar? Vou sim, vou postar o vídeo e vou copiar tudo que tá aqui, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Do jeitinho que tá aqui. E o porquê junto com acento, ele é sempre um substantivo. E dá para trocar ele pela palavra o motivo, a razão, tá bom? Posso ir, gente? Posso aqui seguir? Eu vou marcar aqui, mas essas marcações em amarelo, quando a gente joga lá Quando a gente joga lá, elas não aparecem, tá bom? Se alguém não entendeu, fale agora. Sim, tá, vou seguir. Mas o porquê é mais fácil, né? Pode, então tá. Então vamos seguir. Vou falar do mais, e o mais fácil também, mas tem questão dela, tá? Tem uma questãozinha dela. Não tá difícil, não, muito fácil. Então vamos lá.
Esse aqui é moleza, né? O mas dá a ideia oposta. A minha dica é que você troque pela palavra porém. Por exemplo, eu estudei, mas não tirei boa nota. Pode ser assim, ó. Eu estudei, porém não tirei boa nota. E prestem bem atenção com uma ideia oposta. Se eu estudei, era para eu ter tirado boa nota. Mas aconteceu o oposto. Então, eu uso o mas sem o i, ok? E o mais com i, professora? O mais com i, molezinha, né? Ele dá a ideia de Acrescenta alguma coisa. exato, né? Ele acrescenta, dá a idade de quantidade. Ó, eu quero mais dedicação. Eu quero mais comida, ó, quantidade, tá? Acrescentou alguma coisa aí, tá bom? Vou até colocar o acrescentar, que eu gostei de acrescentar. Acrescenta, nem vou colocar assim. E aí? E o mais? E o mas e o mais? Deu para entender, pessoal? De novo, gente. Eu já sabia de novo. É, né? Então, vamos para o próximo. Onde e aonde. Então, vamos lá. O onde e aonde, ele tem uma regrinha na hora de usar. O onde... Opa, vai mudar? Vai, mudou. O onde eu uso... É verdade, claro. Mas, fazer o quê, né? Mas tá fácil, vocês vão ver, não tá difícil, não. O onde eu uso com verbos... vou colocar nem assim, vou colocar verbos... estáticos, deu para entender? Verbos estáticos são os verbos parados, estáticos. Por exemplo, ó, onde você está. Ó, o está é um verbo parado. Aonde? Tem hora, gente, que eu não tô conseguindo acompanhar as mensagens, depois eu olho, tá? O aonde, eu vi agora, vi o que você falou, tá? O aonde, ele usa com verbos de movimento, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó. Verbos de movimento. Aonde você vai. É só isso. O de cima, o está. Deixa eu pular aqui, separar. O está indica um verbo parado, eu uso onde. O vai indica um verbo de movimento, eu vou usar aonde. E aí, molezinha? Ficou na dúvida? Pergunta. Eu entendi. Entendeu? E aí, pessoal, deu para entender? Deu, tio, deu. Deu? Então tá bom. Então vou seguir, tá bom? Então vamos lá. Tá, então tá. A Clara tá brigando aqui também. Vambora, seguindo, hein? Próximo assunto, pessoal, também tem uma questão dessa, mas tá fácil também. Discurso direto e discurso indireto. Pessoal, escutem bem. Eu não coloquei a questão na prova sobre discurso indireto livre, mas também existe o discurso indireto livre, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Mas vamos lá. O discurso direto é quando eu falo assim, ó, Clara perguntou, 2 pontos, por que tem prova? É um discurso direto. É quando eu falo exatamente a fala de alguém. O discurso indireto é quando eu falo a fala de alguém, mas de uma maneira diferente. Por exemplo, ó, Clara me perguntou por que existe prova, por exemplo. Então, a diferença do discurso direto, que ele transcreve a fala, exatamente como foi dita, tá? E o discurso indireto é como se fosse o discurso da fofoca, gente. A gente fala o que alguém já disse. Falamos. Como é que eu vou dizer? Falamos. Algo que já foi falado. Ficou feio, né? Mas vou colocar assim, ó. Falamos o que já foi dito. Vou anotar um exemplo aqui. Ó, o discurso direto.
Daniel, vou usar Clara não. Daniel disse, 2 pontos na linha de baixo, né? O que eu uso mesmo quando eu quero transcrever a fala de alguém? Qual é a pontuação, pelo amor de Deus? Qual é aquela pontuação que eu uso quando eu vou colocar a fala de alguém? Travessão. Ô, travessão, obrigada, Senhor. Eu posso colocar aspas também, quando eu vou tirar exatamente do texto, quando tá igual, tá bom? Mas aqui é o Ou de uma travessão música. mesmo. Alguém falou uma coisa? Eu não ouvi esse. De música também, né, tia? Oi? Repete. De música. Em música qualquer tipo de texto que você tira igualzinho, você coloca aspas, tá bom? Tia, deixa eu te perguntar. Eu tinha que fazer dever de produção textual que eu tinha que copiar uma música. Aí, tipo assim, quando vai falar outra coisa, tem que colocar embaixo ou pode colocar do lado? Se for uma fala, o certo é colocar. Alguns textos, Laura, até trazem na frente, mas o mais correto, se for fala, é colocar embaixo, travessão embaixo e a fala, tá bom? Ah, tá bom. Obrigada. Tá? Está fácil. Tia, para quem está fazendo as apostilas, como vai ser a prova? Então, Marcos, boa pergunta. Eu já comentei, mas eu acho que você não tinha entrado ainda. Eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp um link. Você vai só clicar naquele link, ô Marcos, e já vai te levar direitinho lá para a prova, tá bom? Sem pedir senha nem nada. Você só tem que colocar o seu nome, tá? Tá bom. Não vai dar trabalho para vocês, não. Professora, cliquei e está pedindo senha. E agora, o que eu faço? Me manda mensagem. Eu vou lá, faço uma configuração e ele para de ficar pedindo senha, tá? Então, ó, pessoal, Daniel disse, a prova está fácil. Exemplo de discurso direto. E o discurso direto? Seria assim, ó. Daniel disse que a prova está fácil. Isso aqui é um exemplo de discurso indireto. O discurso indireto livre não tem dele na prova, tá? Mas seria mais assim, ó. Daniel disse calmamente que a prova está fácil. Ou seja, eu, como narradora, além de dizer o que Daniel falou, eu ainda digo como ele estava se sentindo. Eu acrescento características. Então, isso é o discurso indireto livre. Não fiquem se preocupados, eu não coloquei esse na prova, mas saber nunca é demais, tá bom? Ok, discurso direto, discurso indireto. Deu para entender? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então tá. Então vou seguir, hein? Então tá, eu tô indo escolhendo os mais fáceis primeiro e deixando o mais difícil para o final, mas a gente já tá acabando. Ó, vai cair questões de gênero textual. Que porcaria é essa? Não, não falei isso, tá gravando. Ai, meu Deus. Gente, gênero textual, vou perguntar assim, ó. Ah, esse texto é uma tirinha? É uma notícia? É uma fábula? Esse texto é um editorial? O que é editorial, professora? Editorial, gente, é aquele texto em que alguém escreve para um jornal, dando opinião de alguma matéria que saiu, tá bom? Ah, esse texto é um poema, é uma música. É isso, tá? Gênero textual é Gênero isso. textual Não... era quando já era tipo assim, o texto é. Agora eu esqueci o que eu ia falar. Ai, tipo, informativo, tipo de emoção, sabe? Tá, mais ou menos isso. O gênero textual é o tipo de texto que ele é. Ele é um diário, ele é um bilhete, ele é uma fábula, mas... Ah, outra coisa, gente. A prova é toda objetiva, toda de marcar, tá bom? Facilitou, hein? Mas facilitou para quem corrige também, tá? Então, vai ter as opções lá. Esse texto é o quê? Aí você vai marcar, tá bom? Então, o gênero textual vai ser moleza, vocês não vão ter problema. Tipologia do texto, Ah, coloquei junto. Tipologia do texto. Que é isso, professor? Pelo amor de Deus. Tipologia, gente, é o tipo de texto que ele é. Como assim? Igual gênero? Mais ou menos. Por exemplo, ele é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Alguém sabe me dizer? Que narra alguma coisa? Isso. E narrar é o quê? E aí? O que é narrar? Ou pra alguma frase? Sei lá. Contar uma história. Um texto narrativo, ele sempre vai contar uma história. Ah, ele é um texto jornalístico. Se ele for um texto jornalístico, ele vai passar uma informação, tá bom?
Se ele for um texto descritivo, ele vai descrever. Vou escrever isso aqui. Ó, ele pode ser jornalístico. Já teve uma questão assim, num exercício, tá? Jornalístico, para eu não comer nada. Jornalístico, narrativo, mas eu acho que eu tô esquecendo um. E descritivo. Tá? Esses aí são os principais que a gente... Pronto, melhorou. Então, vamos lá, ó. Jornalístico, ele vai passar uma informação. Narrativo, contar uma história. E descritivo, não escrevi errado. Eu sabia, muito bem, Moisés, ligadíssimo. E descritivo, agora eu escrevi certo, hein? Ele vai descrever. Era uma turma, tinham 24 alunos, um sentava atrás do outro, era uma sala pequena. Isso que é descrever, tá? É contar detalhes, ok? Tá, moleza? Interpretação. Olha, gente, não tá difícil, não. Os textos estão legais, estão simples, está bem fácil. Vamos lá. Composição. Até aqui, posso seguir? Pode, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fale agora. Então tá, vou falar das composições das palavras, tá bom? bem claro. Tá claro, não tá? E a matéria tá fácil. Ó, composição das palavras, eu até aproveitei a mesma folhinha que a gente usou numa aula aqui, ó, para eu falar com vocês. As palavras, elas se compõem por justaposição e por aglutinação. Qual a diferença? Eu vou anotar lá embaixo para depois eu copiar e colocar para vocês. Justaposição e aglutinação. Cadê? Composição. Tem que colocar na frente. Justa posição e aglutinação. Escrevi certo? Escrevi nada, né? Aglutinação. Qual a diferença, professora? Quando é justa posição, não há perda, né? Não há nenhuma, não se perde nenhuma palavra. Igual passatempo, ó, juntou um com o outro, não perdeu nada, tá? Vou dar esse exemplo aqui. Passatempo. Ó, juntou e não houve nenhuma perda, nem fonética, nem de som, nem de letra. E a aglutinação? Ah, não, a aglutinação é o contrário. Quando ele se junta, sempre há uma perda, alguma palavrinha que juntou com a outra e perdeu. Deixa eu colar um exemplo aqui. Deixa eu ver, ó. Aguardente. Vou copiar ela do jeitinho que tá. Por exemplo, ó, juntou água com ardente e já houve aqui a perda do A, tá? Isso é um exemplo de aglutinação, tá bom? Deixa eu colar ela aqui, porque na hora que eu colar lá para vocês, esse resuminho vai aparecer assim. Então, composição das palavras, que na verdade não é nem composição, mas eu já tinha escrito, eu já deixei. Mas é formação das palavras. Eu vou até trocar isso aqui, né? Senão daqui a pouco vocês pesquisam lá o que é composição, não vai achar nada. Aí vão falar, ué, mas o que é isso? É formação, gente. Como as palavras se formam, tá bom? E aí, aglutinação e justaposição, tranquilinho? Sim? Aham. Então eu deixei para o final o último e mais temido assunto de todos: regência verbal. Vamos lá para a regência verbal. Isso aqui eu não coloquei, mas isso aqui tem uma questão dessa. Me lembra, gente? Tem uma questãozinha dessa. Vamos lá. Regência verbal. Eu coloquei para vocês lá no WhatsApp há algum tempo. Vou reproduzir lá, tá bom? Isso aqui tá maravilhoso. Repete tudinho. Quem olhar isso aqui vai acertar na prova, gente. Eu acho que eu vou falar... Não vou falar daqui de cima. Então, olhem só. Alguns verbos, eles têm a sua regência. O que é isso, regência? A sua exigência. Por exemplo, alguns usam preposição, outros não. Então, vamos aos principais exemplos, ó. O verbo chegar. Não está certo falar chegar no. É chegar ao. É chegar a com crase, tá bom? É isso aqui, tá, pessoal? Lá no WhatsApp, eu vou colocar essa figurinha aqui de novo, tá? Já vai resolver. Então, o primeiro exemplo é esse. Quem vai a, e quem chega a algum lugar. Então, não pode usar
vou no mercado, cheguei na escola, cheguei a e vou a, tá bom? É uma regrinha que todo mundo usa errado, mas é a regra gramatical, tá bom? E a gente também não namora com. Ah, eu namoro com o João. Não, você namora o João, não se usa o com, tá bom? Obedecer. Ó, Ícaro obedece ao seu pai e não o, tá bom? Ela obedece às ordens. Presta atenção que tem um negócio desse, hein? Ó, quem obedece, obedece às, mas craseado, Já tá tá bom? dando spoiler, tia. Pois é, isso aí, tô dando spoiler. Preferir. Eu sei, gente, ninguém fala assim, mas é a regência do verbo. Gramaticalmente, se cair num concurso, numa prova, seja o que for, o certo é você falar que prefere uma coisa a outra, ó. Ele prefere suco do que refrigerante? Não. Quando for o verbo preferir, você não pode usar o do que. Você prefere a. Ele prefere suco a refrigerante, tá bom? Simpatizar. Eu me simpatizo. Não, não se usa o me. Eu simpatizo com essa professora. Não vai usar o meu, me simpatizo, não. Eu simpatizo. O verbo aspirar, né? Que quando for no sentido de desejar alguma coisa, a gente tem que usar a preposição. Deixa eu marcar aqui. Então, a gente fala assim, ó, eu aspiro ao título, eu aspiro a boas notas, aí ele vai estar com crase, tá bom? E agora, aspirar de sentir cheiro, ele é normal, eu aspiro o ar. Agora, atenção nesse momento, hein? Mais um spoiler, presta atenção. Assistir, esse aqui todo mundo fala errado. Quando eu estou assistindo de televisão, gente, ele tem que ter o A ou o AU, tá? Eu assisto ao Faustão, assiste nada, porque o Faustão saiu, né? Mas eu assisto ao jornal, eu assisto a novela com crase, tá bom? Porque junta o artigo, que novela é feminino, a novela, e mais a preposição que o verbo existe. Eu assisto a novela. Agora, quando for sem a preposição, né, só o artigo, aí é no sentido de ajudar. Eu assisto a minha mãe todas as vezes que ela precisa que ela precisa de ajuda, quer dizer que eu ajudo, tá bom? Então, ó, atenção ao verbo assistir, ok? Ele tem essa diferença de sentido. Ele tá muito bem explicado aqui, ó. Quando for filme, eu tenho que dizer que eu assisto ao, tá bom? Essa aqui é o que, assim, vai dar mais um trabalhinho maior para vocês, porque vocês precisam ter bastante atenção na hora de responder. Mas depois a mamãe vê. Mas fora isso, acabei de colocar lá já, tá bom? Fora isso, vai ser molezinha. Sobre regência, alguém quer perguntar alguma coisa? Sobre regência? Não? Regência, gente, apesar de ser chatinho, são essas regrinhas básicas, tá bom? Deixa eu falar uma coisa que eu não coloquei na lista, mas tem uma questão dessa. Vai ter uma questãozinha assim, pessoal, ó. Você vai olhar a palavra e vai dizer, eu não lembro, se aquela palavra indica assim, essa palavra está indicando explicação, conclusão, continuação, acho que tem alguma coisa assim, certo? Eu vou parar de apresentar a tela, vou olhar para vocês agora. Vou olhar para vocês. Vou aproveitar que vocês não estão vendo a minha tela e vou dar uma olhadinha na prova. Por que que eu vou dar uma olhada na prova? Porque eu quero lembrar se ficou alguma coisa que eu não falei. Deixa eu me ver. Peraí. Enquanto isso, vai pensando aí se você quer perguntar alguma coisa. E aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo não quer perguntar nada. Amanhã vocês tentam. O que está escrito lá no segundo bimestre? Na questão. É verdade, eu vou abrir. Então, pessoal, deixa eu ver se tem alguma coisa diferente. Vai ter, assim, algumas interpretação mesmo, tá? Perguntando qual é o humor. Tá. Eu acho que vocês vão tirar de letra, pra dizer a verdade. Tem texto pra ler, tia? Oi? Texto pra ler? Tem um textinho para ler, tá? Tem um textinho, por sinal, é um texto bem legal.
É um texto para a gente refletir, tá? E eu esqueci de falar uma coisa, agora que eu lembrei. Pessoal, lá naquele tipo, novidade, né? Que tinha que reclamar, né? Eu vou A Clara ama causar. Pessoal, quando eu falei lá de tipologia de texto, eu esqueci de falar do dissertativo. O que é o dissertativo, gente? Do dissertativo é aquele que ele argumenta, ele apresenta argumentos para falar de alguma coisa, tá bom? É o texto dissertativo. Dissertativo, escrevi certo, vocês não estão vendo? E também o poético. O poético já diz, né? Se for poema, tá bom? Então, ó, eu esqueci de falar disso, mas vai aparecer lá no resuminho de vocês. Tá vendo que foi bom eu olhar aqui? Deixa eu ver. Tá. Aham. Ah, gente, tá moleza, tá? Eu acho que é isso. Deixa eu ver agora o que que o. Deixa eu apresentar a tela de novo para eu mostrar o que que o Daniel está questionando aí. Que não dá para ler. Daniel, uma perguntinha, Daniel. Mas o senhor assistiu ao meu vídeo que me deu maior trabalheiro? Hã? Não. Pronto. Então, olha só, eu estou mostrando a tela para você, tá? Essa aqui é a prova de inglês, que já tá. A prova de inglês eu não vou nem comentar nada, ela tá moleza. Eu também dei um final de semana para vocês responderem. Só que eu queria que vocês me Não tá enviassem. aparecendo nada, não. Tá, tipo, Uai, que prova de inglês? Não tá não, tá apresentando não, eu não tô apresentando não. Não, Prova de peraí. inglês, tia. Não vai. Foi agora, vê? Foi, agora foi. Agora foi. Então, não, essa aqui é a atividade do José, tá? Escutem, sexta-feira também é a atividade do José, que eu abri várias. Sexta-feira vai entrar a provinha de inglês, tá vendo? Já tá até lá em cima. Mas ela tá muito fácil, podem pesquisar nas apostilas, tá? Não tem nada demais, tá muito simples, para ser sincero. E deixa eu ver o que que o Daniel falou que não tá enxergando. Olha, gente, depois que o pessoal reclamou, eu anexei um bilhetinho aqui, ó, que as apostilas estão em anexo. Acho que eu não anexei, né? Apenas para vocês pesquisarem, não precisa responder a apostila, tá? É esse aqui, será, ô Daniel? Esse aqui que você tá falando? Daniel, é esse que você falou que não deu para ler? Sim. Tá, mas aí é moleza. Você vem aqui e assista meu vídeo, tá bom? É só assistir o vídeo. Só quem respondeu por enquanto. Só o Paulo, tá? Eu vou devolver do Juan. O Juan, ele vai me dar um trabalho agora. Depois eu devolvo. O do Juan, ele tá fazendo umas Então, eu vou apostilas. colocar também como concluída. Não Eu também tô precisa. na apostila. Eu depois devolvo tudo mesmo? Então vai, marca aí, depois eu devolvo. É pra limpar a parte dos pendentes, por isso que eu Entendi, quero. fica tudo pendente, né? Tá bom, então. Bom, gente, vou abrir para as perguntas mais uma vez. O que vocês querem perguntar? Nada? Deu para Por entender? mim, não, tá bem claro, tia. Foi claro, então? Ficou bem Porque agora claro. já vai Explica o dar mais e mais aí de novo. o mas e o mais. Tá, olha só, Laura. Até deixa eu falar. explico. Vai, Daniel. Fique à vontade. Agora bateu nervoso, né? Ah, O mas é para contrapor. O mais é para acrescentar uma ideia. isso aí. O mais, mas tem o i, Laura. Você vai falar assim, ó. Ela não veio, mas me ligou, por exemplo. Então, ela não veio, mas ao oposto disso, né? Uma coisa oposta é o mais sem ir. E quando você quiser adicionar ideia, você pode falar assim, ó, Laura mais Júlia, né? Participaram da aula, ou então eu quero mais explicação, quantidade, né? Acrescentando alguma coisa, é o mais com i, tá bom? Então aí você grava o mais sem o i, uma ideia oposta, para contrapor, como o Daniel falou, né? Uma coisa contrária. E o mais com o i, ele está acrescentando, dando ideia de quantidade. Ok, gente? Mais alguém? Mais alguma perguntinha? Tia, quando vai ter aula presencial? Moisés, isso tá uma questão polêmica. Vou falar uma coisa para você, Moisés. Eu vou falar, ainda tá gravando, né? Eu tinha que tirar agora. Verdade que eu tô doida
para voltar Mas às tá bom, aulas. o meu negócio eu coloquei no comentário particular. Tá, deixa eu olhar lá. Eu tô doida que volte, mas eu acredito, Moisés, que só depois das férias, lá para agosto. Assim mesmo, tá criando a maior polêmica lá no grupo dos professores, né? Porque alguns professores só querem voltar depois que tomarem a segunda vacina. Vamos ver. Mas, desculpa e mais. Pode ser assim. Tá bom, Laura? Tá bom. Tá? Mais alguma A perguntinha? escola da sua filha já voltou? Eu lembro que a senhora tinha comentado. Ai, gente, voltou, ficou uma semana, Laura, e fechou de novo. Tá fechada. Tá fechada de novo. E ela, ó, gente, vou dizer pra vocês. Amo minha filha, mas é mais fácil dar aula pra vocês do que dar aula pra ela. Deixa eu falar baixo que ela tá aqui. Ó, vou te dizer, hein? Tem que pagar 1 milhão pra essas professoras mesmo. Meu sobrinho tá aqui, tia, e ele faz os deverzinhos dele. Eu ajudo ele, tadinho, mas ele é quietinho, ele é uma bênção. Ele faz direitinho. A Pois tia, é. eu preciso dever é meu irmão, né? E ó, tem que ter paciência, tá? Tem. Professor tem que receber bem. É verdade, gente. E pra criança é mais Sua mãe difícil tem que ainda. te pagar, Laura, como uma professora particular, ué. Porque, olha, com Tá vocês que são adolescentes, a gente dá uns berros, né? Mas agora com as crianças é muito difícil, tá? Mas assim mesmo eu dou uns berros, dou uns petelecos. Vamos ver, tia, quem tá na apostila faz mais dever? Muito bem, tá, Clara? Não Moisés, se sente de sonsa, não. Moisés, o negócio é o seguinte: cada professor, Moisés, está seguindo uma linha e muito cuidado, gente. Porque quem tá só na apostila com alguns professores e não fizer mais nada vai ficar reprovado, tá? Porque a Marilda, além de tudo, a Marilda apoiou e está incentivando os professores que estão postando atividades além da apostila, se o aluno não fizer, para deixar o aluno reprovado. Então, Moisés, o seu caso, a Carla está passando atividade extra. Eu não sei mais quem está passando extra aí, mas Diego, Jucinéia. então, esses professores que estão passando, optaram por passar atividade extra, você tem que fazer, tá? É isso. Gente, Mas vamos falar que mês que vem vai ter recuperação do pessoal que, tipo, não conseguiu acompanhar direito, essas coisas? bom, eu não sei ainda direito, mas acredito que vai ter recuperação sim, tá bom? Pessoal, mais alguma perguntinha? Agora eu vou fazer o seguinte, eu já fiz a chamada, ninguém entrou depois. Quem não tiver mais pergunta, pode sair, eu vou parar de gravar. E quem quiser professor, eu quero ficar porque eu quero te fazer uma pergunta.